O que acontece durante os primeiros 7 dias depois de morrermos? Poucos cristãos sabem disto. Há um momento sobre o qual raramente falamos, mas no fundo todos sabemos que está a chegar. Aquela travessia silenciosa da vida para a morte. Não numa cena de filme ou num conto de ficção, mas no tempo real e sagrado. Acontece em hospitais, em quartos, nas estradas, nos campos. Por vezes é pacífico, por vezes não é. Mas nesse instante, quando o coração dá o seu último batimento, quando a respiração deixa os pulmões, quando tudo fica imóvel, o que acontece realmente a seguir, não anos mais tarde, não quando o mundo acabar ou quando Jesus voltar, mas logo ali, nos segundos seguintes, nos primeiros minutos, nos dias que se seguem. Como é que é? Será escuridão? Haverá luz? Vemos a Deus? Sabemos onde estamos? Lembramo-nos de alguma coisa? O mundo tem muitas opiniões. Há inúmeras histórias, experiências e teorias. Mas, como seguidores de Jesus, não nos apoiamos em teorias, apoiamo-nos na verdade. Aquele tipo de verdade que foi preservada durante milhares de anos, falada através de profetas e apóstolos, escrita nas Escrituras, soprada pelo próprio Espírito de Deus. E essa verdade não nos deixa na escuridão quando se trata da morte. De facto, a Bíblia está cheia de vislumbres, alguns cristalinos, outros envoltos em mistério, sobre o que realmente se desenrola quando deixamos este corpo terreno para trás. Isto não tem apenas a ver com curiosidade, tem a ver com conforto, tem a ver com clareza, tem a ver com a eternidade, porque se compreendermos o que Deus diz sobre os primeiros 7 dias após a morte, começamos a viver de forma diferente desde já. Caminhamos através do luto com mais esperança. Vemos a nossa própria mortalidade não como uma ameaça, mas como um limiar. E compreendemos que, para aqueles que estão em Cristo, a morte não é o fim da história, é o virar de uma página. Por isso, neste vídeo, vamos entrar por aí adentro, bem fundo, nas Escrituras, para lá das frases superficiais, até o coração do que a Bíblia diz que realmente acontece nessa primeira semana sagrada após a morte de uma pessoa. Quer tenhas perdido alguém recentemente, ou tenhas apenas carregado questões sobre o desconhecido, fica comigo. Vamos explorar isto juntos. E mais do que tudo, vamos encontrar o tipo de paz que só a verdade nos pode dar. Número 1. O momento da morte. O espírito abandona o corpo. Acontece num instante. Uma respiração e depois nenhuma. Para aqueles que estão por perto, pode parecer que tudo simplesmente para, mas no reino invisível, aquele de que a Bíblia fala tão frequentemente, tudo entra subitamente em movimento. As Escrituras dizem-nos claramente o que ocorre neste momento sagrado. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, lemos: O pó regressa à terra de onde veio, e o espírito regressa a Deus que o deu. Isso não é poesia, é a realidade. O corpo humano, feito a partir do pó da terra, começa a regressar a ela. Mas o espírito, aquele sopro de vida que o próprio Deus soprou em nós, não desaparece simplesmente, ele regressa àquele que o deu. Este é o momento da separação. A alma e o corpo seguem caminhos distintos. A nossa parte física, que se podia cansar, doer, envelhecer e quebrar, é deixada para trás, e a alma, a nossa parte eterna e consciente, entra no reino espiritual instantaneamente. Não num período de espera demorado, não num longo sono.
A Bíblia não ensina o sono da alma, ela ensina a consciência desperta. Olhemos para Jesus na cruz. Enquanto morria, ele orou em voz alta: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas capítulo 23, versículo 46. Isso não foi simbólico, foi o seu espírito real a deixar o seu corpo e a ir para o Pai. E lembremo-nos da parábola que Jesus contou em Lucas, capítulo 16, sobre o homem rico e Lázaro. Ambos os homens morreram, e ambos ficaram imediatamente conscientes daquilo que os rodeava. Lázaro encontrou conforto, o homem rico encontrou tormento. Ambos conseguiam lembrar-se das suas vidas. Ambos conseguiam pensar, sentir e até falar. Isso não é sono, é consciência. Portanto, logo no momento da morte, a alma não está inconsciente, não está a flutuar no ar, não fica por ali à espera que algo aconteça. Ela está em movimento, porque a realidade espiritual não faz pausas. Para o crente, este momento é sagrado. A dor desaparece, o medo desaparece, o peso da terra cai por terra, e pela primeira vez vemos com olhos espirituais. Não é o fim, é o início de algo muito mais real do que qualquer coisa que já tenhamos conhecido. E nesse momento, Deus não nos deixa sozinhos. E é para aí que vamos a seguir. Número 2. O primeiro vislumbre: estar perante a presença de Deus ou a separação dele. A próxima coisa que a alma experiencia, talvez em questão de momentos, é estar perante aquele que a criou. Não há filas longas, não há salas de espera, não há burocracias. A alma apresenta-se perante Deus. E para alguns, será o momento de amor e paz mais bonito e avassalador que alguma vez conheceram. Para outros, será o início de uma tristeza eterna. Hebreus, capítulo 9, versículo 27 diz claramente: as pessoas estão destinadas a morrer uma só vez e depois disso a enfrentar o juízo. Esse versículo não está a falar do dia do juízo final sobre o qual lemos no Apocalipse. Isso vem mais tarde. A isto, os teólogos chamam de juízo particular, um julgamento individual e imediato de cada alma logo após a morte. É aqui que a eternidade começa a desenrolar-se. Não se trata de conquistar nada neste momento. Trata-se de revelar o que já era verdade no coração. Será que esta alma pertencia a Cristo? Será que recebeu a sua graça, o seu perdão, o seu senhorio? Se sim, o julgamento confirma a sua salvação. Se não, o julgamento confirma a sua separação. Paulo escreve em Filipenses, capítulo 1, versículo 23, que anseia partir e estar com Cristo, o que é de longe muito melhor, não para esperar, não para ficar na dúvida, mas para estar com Cristo. Essa é a expectativa do crente. Mas as Escrituras também nos mostram o outro lado. Em Lucas capítulo 16, o homem rico que tinha vivido para si próprio morreu. E imediatamente esteve em tormento, totalmente consciente, capaz de recordar a sua vida, desesperado por alívio. Jesus não contou essa história para entreter, ele contou-a para ensinar. Naqueles primeiros momentos após a morte, não há fingimento, não há como dar a volta à história. Não há como nos escondermos atrás de boas ações ou hábitos religiosos. A alma é posta a nu perante Deus. E para o crente, isso não é algo aterrador. É o cumprimento de tudo aquilo por que sempre esperamos. É o momento em que vemos Jesus face a face. Aquele a quem oramos, aquele em quem confiamos, aquele que caminhou conosco através de cada vale escuro. Nesse instante, todas as dúvidas se desvanecem,
Todas as feridas são saradas, cada gota de fé é recompensada com a plenitude da sua presença. Mas para aqueles que o rejeitaram em vida, o momento não é de conforto, é de desilusão e dor profunda. Não porque Deus não os quisesse, mas porque eles não o quiseram a Ele. Acontece tanta coisa naquele primeiro vislumbre. E felizmente, a Bíblia não nos deixa tentar adivinhar o que vem a seguir. Número 3. Os anjos e o além. A escolta para o teu destino eterno é uma das imagens mais reconfortantes de todas as Escrituras e, no entanto, muitas vezes passa-nos despercebida. Quando um crente morre, não é deixado sozinho para navegar pelo reino espiritual. Não vagueia confuso à procura do caminho para o céu. Não, Deus envia os seus mensageiros, os seus anjos, para o escoltarem até casa. Em Lucas, capítulo 16, versículo 22, Jesus diz algo incrivelmente específico. Chegou a hora em que o mendigo morreu, e os anjos levaram-no para junto de Abraão. Percebeste bem? Os anjos levaram-no. Jesus podia ter dito apenas que ele morreu e foi para junto de Abraão, mas não o fez. Ele enfatizou que os anjos faziam parte do processo. E isso dá-nos um vislumbre poderoso daquilo que realmente acontece naquele momento após a alma deixar o corpo. O ministério dos anjos não acaba na morte, intensifica-se. Estes seres espirituais que estiveram a vigiar e a proteger os filhos de Deus durante toda a vida, como diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, assumem agora uma tarefa sagrada: escoltar a alma rumo à eternidade. Pensa bem nisto. Não é apenas um guia divino, não é apenas uma luz a apontar o caminho. É uma escolta pessoal enviada das cortes do céu. Ao longo de todas as Escrituras, os anjos são vistos como participantes ativos no plano de Deus, trazendo mensagens, protegendo o seu povo, travando batalhas nas regiões celestiais. E quando a morte chega, eles não estão ausentes, estão mesmo ali, fazem parte da provisão amorosa de Deus para o crente. Este é um momento de glória. A alma não flutua sem rumo. Ela é levada com honra, com cuidado, com propósito, como se o céu estivesse a dizer: estávamos à tua espera. E que contraste para com a alternativa. Em Lucas, capítulo 16, apenas o homem justo é mencionado como tendo sido carregado pelos anjos. O homem rico, que viveu para si próprio e ignorou Deus, simplesmente morre e encontra-se imediatamente em tormento, sem escolta angelical, sem qualquer orientação. Apenas uma separação súbita e brutal de tudo o que é bom. Isso diz-nos algo que nos faz refletir muito seriamente. Nem todas as almas são tratadas da mesma forma na morte, mas para aqueles que estão em Cristo, aqueles que lhe entregaram as suas vidas, existe um comitê de boas-vindas divino. E os primeiros rostos que poderão ver na eternidade não são de estranhos. São os seres santos e resplandecentes que estiveram a olhar por eles desde sempre. Imagina isso. Imagina o momento da tua morte não como uma queda, mas como uma elevação. Não como um caos, mas como uma orquestração perfeita. Os anjos a carregarem-te, não porque tu merecesses, mas porque tu pertencias a Ele. E para onde é que eles te levam? Isso conduz-nos a uma das divisões mais claras nas Escrituras. Número 4. A grande divisão. O paraíso contra o Hades. A alma não se perde num nevoeiro. Não fica apenas a descansar, não reencarna nem vagueia pela terra. De acordo com a Bíblia, ela entra imediatamente num de dois lugares: o paraíso ou o Hades.
Este é um dos ensinamentos mais claros que Jesus nos dá sobre a vida após a morte. E ele conta-o na história de Lázaro e do homem rico em Lucas, capítulo 16. Após a morte, Lázaro é confortado no seio de Abraão. Um termo usado na compreensão judaica para o paraíso, o lugar de paz e descanso para os mortos justos. O homem rico, no entanto, acorda no Hades, um lugar de tormento e de separação de Deus. E aqui está o mais fascinante. Ambos estão conscientes, ambos estão cientes do que os rodeia. Ambos recordam as suas vidas passadas, ambos conseguem ver, sentir e falar, mas as suas experiências não podiam ser mais diferentes. Lázaro é confortado. Ele está com Abraão, o pai da fé. Ele está a salvo. O homem rico está em agonia. Implora por água. Pede que alguém vá avisar a sua família. Ele não está confuso sobre o lugar onde se encontra. Ele tem plena consciência. Há um abismo entre eles, diz Jesus. Uma grande divisão que ninguém pode atravessar após a morte, segundo Lucas capítulo 16, versículo 26. Isso significa que o teu destino eterno não é decidido depois de morreres. Ele é selado antes de morreres. E vamos clarificar uma coisa. O paraíso e o Hades não são o céu e o inferno finais descritos no Apocalipse. Esses virão depois da ressurreição e do juízo final. Mas estes lugares são muito reais, muito ativos e totalmente vividos no rescaldo imediato da morte. Quando Jesus estava a morrer na cruz, um dos criminosos ao seu lado clamou com fé: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que foi que Jesus disse? Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Hoje, não no domingo, não depois de um longo sono, nesse exato dia. O paraíso é para onde vai a alma dos justos. Foi para onde Cristo foi após a sua morte. Ainda não é a glória total do novo céu e da nova terra, mas é um lugar de profundo descanso, alegria, paz e da presença de Deus. O Hades, por outro lado, é o lugar de retenção para os injustos. Não é o lago de fogo final, mas é um lugar de dor consciente e tristeza, à espera do juízo final. E assim que a alma entra no paraíso ou no Hades, o rumo da eternidade fica traçado. Não há segundas oportunidades a partir deste ponto. É por isso que aquilo que fazemos agora importa tanto. É por isso que o Evangelho é urgente. A grande divisão é real. E ela abre-se no momento em que damos o nosso último suspiro, número 5. O encontro celestial. Conhecer Cristo face a face. Há um momento porque todos os crentes anseiam, quer o admitam ou não, um momento em que a fé se torna em visão, em que as orações se tornam em presença, em que aquele que amamos, servimos e em quem confiamos à distância se torna visível, palpável, real. Esse momento é o bater do coração da esperança cristã, ver Jesus face a face. Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8: Estamos confiantes, digo eu, e preferíamos antes deixar este corpo e habitar com o Senhor. Isto não é apenas um pensamento positivo ilusório, isto é uma promessa. No momento em que estamos ausentes do nosso corpo terreno, estamos presentes com Cristo. Então, como é que isso será na realidade? Podemos não conhecer todos os detalhes, mas as Escrituras dão-nos vislumbres, apenas o suficiente para agitar e despertar a alma. No Apocalipse capítulo 1,
Quando João vê o Cristo ressuscitado, ele não descreve um carpinteiro de Nazaré. Ele descreve fogo, glória, poder, olhos como chamas ardentes, uma voz como o som de águas caudalosas, um rosto a brilhar como o sol em todo o seu esplendor. Esse é o Jesus ressuscitado, e é com ele que o crente se encontra após a morte. Imagina isto: o mesmo Jesus que caminhou com pecadores, que curou os corações partidos, que chorou no túmulo de Lázaro, que carregou a sua cruz. Esse mesmo Jesus, agora ressuscitado, reinando de forma radiante, é aquele que está à nossa espera do outro lado desta vida. A alma do crente entra não apenas no paraíso, não apenas no descanso, mas numa comunhão, numa intimidade, numa ligação sem filtros com o próprio Cristo. Acabaram-se as orações por entre lágrimas. Acabou-se a incerteza de saber se Ele nos ouve. Não precisamos mais da fé para colmatar a distância, porque a distância deixou de existir. E, no entanto, este encontro não é apenas emocional, é revelador. Nesse momento, tudo se torna claro. O propósito por detrás de cada provação, a razão de cada não, de cada atraso, de cada desvio no percurso, na sua presença, todos os pedaços partidos começam a fazer sentido. Mas este momento também é cheio de reverência, porque este não é apenas um amigo, este é o Rei, este é o Cordeiro que foi morto, este é o juiz de toda a terra. É por isso que a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28, nos exorta a permanecermos nele, para que quando ele se manifestar, possamos ter confiança e não sejamos envergonhados perante ele na sua vinda, mesmo na morte. Esse princípio mantém-se. O crente encontra Cristo não com pavor, mas com alegria, confiança e paz. Para aqueles que estão em Cristo, não é um tribunal de condenação, é um regresso à casa, uma celebração, um reencontro. Mas não façamos deste momento apenas sobre o indivíduo, porque à medida que a alma entra no paraíso e encontra a presença de Cristo, algo mais começa a despertar. Uma consciência crescente, um desdobramento espiritual. E isso leva-nos àquilo a que poderíamos chamar a primeira semana completa após a morte. Número 6. Os primeiros 7 dias, a consciência espiritual aprofunda-se. O tempo na eternidade não se move da mesma forma que aqui. Não há relógios no céu, não há amanheceres, não há prazos, nem fins de dias. Mas se tentássemos compreendê-lo através da nossa perspectiva humana, a forma como marcamos uma semana, poderíamos dizer isto: nessa primeira e sagrada etapa da eternidade, uma profunda consciência espiritual começa a florescer. Aquilo que começa com choque e assombro, o ser transportado pelos anjos, o encontrar Cristo, o entrar no paraíso, logo se torna em algo mais. Num entendimento, numa clareza, num despertar. As Escrituras não descrevem os primeiros 7 dias após a morte como um diário, mas vemos evidências claras de que a alma na eternidade se torna cada vez mais consciente das realidades eternas, tanto celestiais como terrenas. Por exemplo, no Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10, é-nos dada uma imagem das almas dos mártires no céu. Eles estão debaixo do altar, totalmente conscientes, e falam: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, esperarás para julgares os habitantes da terra? Eles lembram-se do que lhes aconteceu. Eles estão cientes de que a justiça de Deus se está a desenrolar, mas que ainda não está concluída. Eles estão a observar, a esperar, a interceder. Isso diz-nos algo poderoso. A alma, mesmo no paraíso,
não está desligada da história da redenção que ainda se desenrola na terra. A primeira semana após a morte pode ser cheia de reflexão, compreendendo o impacto da vida terrena de cada um, vendo como as orações ainda estão a dar frutos, testemunhando o crescimento da fé dos entes queridos. Talvez até vendo o efeito cascata de um testemunho, de uma bondade, de um sacrifício. Alguns teólogos acreditam que a alma no paraíso continua a crescer em sabedoria e alegria, não porque falte alguma coisa, mas porque a eternidade com Deus não é estática, é dinâmica, desdobra-se, aprofunda-se, expande-se. O Salmo 16, versículo 11 diz que na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias para todo o sempre. Essa palavra plenitude não diz respeito apenas à intensidade. Ela também fala de uma experiência contínua. A alma também passa a fazer parte da adoração do céu. O Apocalipse, capítulo 5, pinta um quadro vívido. Anciãos, anjos, multidões, todos erguendo adoração ao Cordeiro que foi morto. E entre eles estão os redimidos, as almas que outrora caminharam pela terra, agora, em união, adoram sem qualquer distração ou limitação. Para a alma que confiou em Cristo, a primeira etapa da eternidade não é confusão, é clareza. Não é flutuar sem rumo, é participar no propósito eterno de Deus. E embora já não estejam presos ao tempo, podemos pensar nesses primeiros 7 dias como uma fase de enraizamento espiritual, como se as raízes da alma fossem penetrando mais fundo no solo do céu. Não há medo, não há arrependimento, apenas revelação, alegria, paz, consciência plena. Mas ainda há mais para vir, porque mesmo no paraíso a história ainda não acabou. A alma do crente está segura, mas o corpo continua na sepultura, ainda à espera de algo milagroso. E isso leva-nos a uma esperança que ainda está para vir, a esperança da ressurreição. Número 7. A espera da ressurreição. Não o fim, mas um novo começo. Mesmo na beleza do paraíso, mesmo na presença de Cristo, a história não está totalmente completa, porque, embora a alma do crente esteja segura, viva e em paz, há uma parte de nós que continua à espera. O corpo, esse corpo, aquele que nos carregou através de cada momento na terra, aquele que riu e chorou, que serviu e sofreu, foi deixado a descansar, mas não foi esquecido. Deus não descarta aquilo a que um dia chamou bom, Ele redime-o, e a ressurreição é a promessa suprema de que este corpo físico, embora enterrado, um dia irá erguer-se novamente. Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 16. Não queremos que vivam na ignorância acerca daqueles que dormem na morte, pois o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse é o futuro pelo qual esperamos. Mesmo no paraíso, a alma antecipa o dia em que Cristo regressará e a unirá novamente a um corpo glorificado. Um corpo que já não estará sujeito à fraqueza, à doença ou à degradação. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, vai ainda mais fundo, chamando a este novo corpo incorruptível, glorioso e poderoso. Um corpo espiritual, mas que não deixa de ser um corpo muito real. Isto faz parte da tensão que sentimos mesmo agora, quando um ente querido morre em Cristo. Sabemos que estão com Ele. Dizemos coisas como: eles estão num lugar melhor.
E isso é verdade. Mas mesmo eles continuam à espera da ressurreição, à espera da revelação final do reino eterno de Deus. E eis o que é maravilhoso. As Escrituras sugerem que, mesmo enquanto esperamos, há uma ligação. A nuvem de testemunhas, descrita em Hebreus, capítulo 12, parece sugerir que aqueles que partiram antes de nós não só têm conhecimento do plano de Deus que se está a desenrolar, como também estão a torcer por nós, a encorajar-nos a partir do seu lugar de vitória. Isto levanta uma verdade profunda. A morte não é um ponto final, é uma vírgula. E a ressurreição é a frase seguinte numa história muito maior. Por isso, enquanto a alma no paraíso experiencia a paz, essa paz está cheia de expectativa, não de pavor, não de ansiedade, apenas de uma esperança ansiosa, porque algo ainda maior está a caminho. O regresso de Jesus, a ressurreição dos mortos, a reunião do corpo e da alma, o início do novo céu e da nova terra. E enquanto tudo isso se desenrola na eternidade, algo mais está a acontecer aqui, deste lado do véu. Número 8. E quanto àqueles que ficam para trás, o impacto da morte nos vivos. Enquanto a alma do crente entra na glória, aqueles que continuam na terra dão muitas vezes por si rodeados de silêncio, de perguntas e de dor. A cadeira vazia, a mensagem de voz não ouvida, aquela dor que se insinua em momentos inesperados. A morte cria uma divisão, não apenas entre a vida e a eternidade, mas entre aqueles que partiram e aqueles que continuam a viver à sombra da perda. Mas a Bíblia não ignora esta dor, ela fala diretamente para ela. O Salmo 34, versículo 18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Isso não é uma ideia poética, é uma promessa divina. Deus aproxima-se dos que estão de luto. Ele não envergonha a tristeza, Ele não nos apressa a passar por ela. Ele senta-se conosco no meio da dor. Quando Lázaro morreu, no Evangelho de João, capítulo 11, Jesus sabia que o ia ressuscitar dos mortos. E, no entanto, ele chorou. Por quê? Porque a dor do luto importa, porque a perda dói, porque, mesmo quando a ressurreição está a chegar, a dor da separação é real. Mas eis a esperança para aqueles que morrem em Cristo. Essa separação é temporária. Nós não os perdemos, nós apenas os entregamos nos braços daquele que os criou. E um dia, se também estivermos em Cristo, vê-los-emos de novo, abraçá-los-emos de novo, adoraremos com eles de novo. Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13: Irmãos e irmãs, não queremos que vivam na ignorância acerca daqueles que dormem na morte, para que não se entristeçam como os restantes homens que não têm esperança. Isso não significa que não sintamos o luto, significa que fazemos o luto com esperança. E, para aqueles que ficam para trás, esse luto também pode ser um mestre. Ele recorda-nos o quão frágil é a vida, o quão rápido as coisas mudam, com que urgência devemos amar, perdoar e viver com a eternidade em mente. Por vezes, a morte de alguém próximo desperta-nos. Força-nos a confrontar aquilo que andávamos a evitar. Convida-nos a fazer as perguntas mais profundas que tínhamos empurrado para o lado e aproxima-nos de Deus de formas que o conforto nunca conseguiria. E por vezes começamos a sentir o legado deles, não apenas na memória, mas no espírito. As orações dos pais que ainda nos cobrem,
o encorajamento de um amigo que ainda ecoa, uma fé que continua a inspirar. Porque quando alguém morre em Cristo, a sua história não acaba, ela expande-se. A sua vida pode ter deixado a terra, mas deixou uma marca, e à medida que processamos essa perda, nos também feito um convite para vivermos preparados, para vivermos de mãos abertas, para vivermos para aquilo que mais importa. Porque a eternidade não está a chegar apenas para os outros, está a chegar para todos nós. Conclusão: a morte não é o fim, é o princípio. Caminhamos através do mistério sagrado do que acontece naqueles primeiros 7 dias após a morte. Desde o momento em que o espírito deixa o corpo ao encontro com os anjos, a entrada da alma no paraíso ou no Hades, e finalmente até a profunda consciência espiritual e antecipação da ressurreição. E aquilo que vimos através das páginas das Escrituras não é uma história de medo, é uma história de esperança, uma história de verdade, a história de um Deus que não nos abandona na morte, mas que se encontra conosco lá, que nos guia, nos segura e nos leva para casa. A morte não é o fim, não para o crente. É o princípio de tudo aquilo por que estivemos à espera. Ver Jesus face a face, adorar sem distrações, compreender o que não conseguíamos compreender na terra, esperar em paz pela ressurreição e pela restauração final de todas as coisas. Essa é a esperança cristã. Não apenas que o céu é real, mas que Deus é fiel, que Ele cumpre as suas promessas, que Ele já preparou um caminho através de Jesus para que a morte se torne numa porta de entrada. Mas não vamos fingir que estas verdades são meramente automáticas, porque a Bíblia também é clara. Existe uma grande divisão, existe um momento de juízo, e a alma que rejeitou Cristo em vida irá enfrentar a eternidade sem Ele. Não há terreno neutro após a morte, não há oportunidade de voltar atrás e mudar de ideias. A decisão que tomamos em vida de seguir a Jesus ou de nos afastarmos é a decisão que molda o nosso para sempre. E isso leva-nos à pergunta que importa mais do que qualquer outra coisa. Estás preparado? Não apenas se és religioso, não apenas se és espiritual, não apenas se tentas ser uma boa pessoa. A questão é: estás totalmente rendido? Já entregaste a tua vida a Jesus? Aquele que conquistou a morte por ti, que pagou pelo teu pecado, que abriu um caminho para que possas viver para sempre? Porque o Evangelho não é apenas um bom conselho, é a boa nova de que a vida eterna é possível, de que o perdão está disponível, de que a morte foi derrotada. Portanto, se estás a assistir a isto agora e sentes dúvidas, não esperes mais. Não precisas de ter todas as respostas. Não precisas de te limpar e endireitar sozinho. Não precisas de conquistar o amor de Deus. Só precisas de vir até Ele. Agora mesmo, onde quer que estejas, podes orar: Jesus, eu creio em Ti, eu preciso de Ti, eu afasto-me do meu pecado e coloco a minha confiança naquilo que fizeste por mim. Sê o meu Salvador, sê o meu Senhor, eu quero seguir-te. Se esse é o clamor do teu coração, sabe isto, a tua eternidade acabou de mudar. O momento em que morreres não será o princípio do medo, será o princípio de um para sempre com Cristo. E para aqueles que já lhe disseram que sim, que isto seja o vosso encorajamento. Vivam com a eternidade no olhar, caminhem na paz de saber que a vossa alma está segura. Façam o vosso luto com esperança, amem com urgência e aguardem com alegria pelo dia em que ouvirão as palavras: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 23.
porque a morte não é o fim, é apenas a porta de entrada. E do outro lado, para aqueles que estão em Cristo, está a glória.